Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo com o título O Muçulmano e a Limpeza, continuando a nossa série sobre análises sobre a religião islâmica, o islamismo. Lembrando que o muçulmano, tá, aqui conforme está no título do vídeo, ele é adepto ao Islã. Tá? O termo correto é muçulmano, que é adepto ao islamismo. Tá? Ele é submisso à religião islâmica. Tá? Não é religião muçulmana e nem quem é praticante do Islã é o islamita, o islamico. Não, é muçulmano, certo? E continuando a leitura do livro Meu Grande Amor por Jesus Cristo me levou ao Islã, como estou mostrando aqui nos vídeos anteriores, algo que me chamou também a atenção nesse livro é um relato, um testemunho de um cara, um venezuelano que foi morar nos Estados Unidos, e lá ele teve contato com o Islã. Ele começou num determinado momento a analisar o Islã e acabou se convertendo à fé, a fé no Islã, começou a ser adepto do Alcorão, enfim, e deixou de praticar o cristianismo. E nesse livro, Meu Grande Amor por Jesus Cristo me levou ao Islã, ele expõe a sua história de vida, suas experiências de primeiros contatos com o Islã e o porquê que ele deixou o cristianismo e se tornou um adepto do Islã. Então, no livro ele diz o seguinte, eu selecionei aqui um trecho, que fala sobre a limpeza, o processo conhecido como ablução, que é o processo de limpeza que todo muçulmano faz antes das orações. Então, eu selecionei esse trecho aqui, esse pequeno texto, para fazer um comentário sobre esse ritual que chama muito a atenção de qualquer pessoa que não está acostumada com o Islã. Então, o texto aqui nesse texto aqui do nosso esboço diz o seguinte: em 1977, cheguei aos Estados Unidos para começar meus estudos universitários. Comecei numa escola para aprender inglês, onde conheci pessoas diferentes, origens e religiões. Nessa escola de Seattle, em Washington, dividi uma moradia com um saudita que fazia o seu mestrado. Creio que se chamava Fouad. Vamos chamar Fouad. Certo dia, ele me perguntou se havia problema em rezar em casa e respondi que não. Fiquei surpreso, pois era a primeira vez que via um muçulmano rezar. Antes de iniciar a oração, ele lavou as suas mãos e enxugou sua boca, e enxagou sua boca. A seguir, lavou o seu rosto e os seus antebraços, na pequena pia da nossa casa, certo? Onde os dois, ele dividia, uma pequena casa, um pequeno apartamento com esse rapaz árabe, E ele era adepto do Islã. E no caso aqui ele fez algo que chamou a atenção do Simon, Que é esse venezuelano que foi para os Estados Unidos estudar e onde teve o seu primeiro contato com o Islã. Também foi a primeira vez que vi alguém lavar os seus pés numa pia. Peguei-me encantado observando a sequência dos movimentos ao orar. Levantava-se, se ajoelhava e finalmente se prostrava encostando a testa no chão. Nós, na igreja, só ajoelhamos e rezamos. Então, ou seja, nesse relato do Simon, que é o autor desse livro Meu Grande Amor por Jesus Cristo me levou ao Islã, ele expõe essa experiência sua nos Estados Unidos e também ele comenta algo que chama atenção, certo? Então, o muçulmano, ele tem, como eu havia comentado no vídeo anterior, um dos pilares do Islã, dentre os 5 principais pilares, a sustentação da religião muçulmana, é acerca da oração. Então eles fazem orações em torno de 5 vezes ao decorrer do dia. Uma ao levantar, ao amanhecer, uma outra oração, acho que ao meio-dia, outra à tarde, outra no final do dia. E existe a oração da noite, que eles fazem antes de dormir, antes de chegar
acho que pegar no sono, enfim. Não sei como funciona para quem trabalha à noite, tá? Então, para quem é cristão, para quem vive num país cristianizado, que é o caso aqui da América do Sul, até mesmo América do Norte, aqui no Brasil, temos pouco contato com pessoas adeptas do Islã. E o Islã é uma religião que tem crescido muito, é a religião que mais cresce atualmente. E é importante, principalmente para o cristão que tem a intenção de realizar um trabalho missionário com os muçulmanos, ter ciência de conhecer a religião islâmica, suas crenças, suas práticas, ter um conhecimento do Alcorão, para saber, entender o porquê que o muçulmano ele pratica o Islã, como também o muçulmano ele tem que entender por que o cristão pratica o cristianismo, certo? Então, eles antes de realizar essas orações, eles fazem o processo de ablução, que é lavar o rosto, enxaguar a boca, lavar toda a parte descoberta do corpo, né? As mãos, os pés. Eles fazem esse processo de limpeza antes de iniciar suas orações, tá? Então aqui, um outro comentário que eu selecionei, ele fala assim, abordando sobre a questão da limpeza, né? Higienização do Islã. O Islã atribui grande importância a tudo relacionado à limpeza. Por exemplo, além do ritual de ablução, né, conhecido como wudu, para a validez da oração, são requisitos imprescindíveis a limpeza das vestimentas, do corpo e do lugar onde se ora. A ablução também é recomendada antes da recitação do Alcorão e antes de dormir. O banho completo, deixando a água escorrer por todo o corpo, é uma obrigação após a relação sexual. É um ato louvável, até mesmo antes de participar da oração de sexta-feira. A Salat Juma, né? A Salat Juma, uma coisa assim. Outros atos, como lavar a boca, escovar os dentes, cortar as unhas, remover os pelos pubianos e das axilas, aparar o bigode, usar perfume, não sujar lugares ou móveis públicos e não contaminar as águas, caminhos e lugares de sombra ou reunião, são pontos vivamente recomendados pelo Islã e são atos de culto que aproximam o homem de Deus, né, no caso Alá. Nenhuma religião pode competir com o Islã no quesito limpeza e purificação do corpo e da alma, tá? Então, ele expõe aqui que o Islã ele é a religião mais limpa e higiênica que existe no mundo. Tá? Nenhuma religião pode competir com o Islã em relação a questões de higiene e limpeza. Tá? Então, estou fazendo esse vídeo aqui mais apenas como abordando esse tema, esse detalhe, né? Digamos assim, não é um tema, é um detalhe sobre o Islã, tá? Em relação à limpeza. Aqui no Brasil, por exemplo, muitas religiões trabalham com as questões das crenças em energias, energia positiva, energia negativa, energia boa, energia ruim, fluidos, que é mais um tema sobre espiritualização, tá? Mas sim, sem sombra de dúvidas, a questão da higiene, limpeza é uma coisa muito importante, independentemente de se você for um adepto de alguma religião, o Islã propriamente no caso, como estou comentando aqui no vídeo, e também uma pessoa incrédula. Tá? Então é uma coisa que eu particularmente achei muito bacana. Não pelo fato de orar antes, aliás, de se lavar, se limpar antes de fazer uma reza, uma oração. Mas assim, a questão da importância de se manter a higiene, a organização, a limpeza. Então é um ponto que eu achei bem interessante que, por exemplo, quando eu era cristão, que tinha prática de orar, prática de fazer a leitura da Bíblia e tal, enfim, eu não tinha o costume de pensar, menos em lavar as mãos, lavar o rosto. Não, principalmente dependendo da vertente eclesiológica do cristianismo que você porra, mano, você pode estar com o cabelo da maneira que for, você escova os dentes, você ora e Deus ouve sua oração, ele não olha esses detalhes físicos. Já no Islã, se atenta-se muito a essas questões de observação de higiene e limpeza, tá? Então, finalizo o vídeo aqui, é mais um vídeo de breve curiosidade, não é propriamente nenhuma questão de discussão doutrinária, tá? E no próximo vídeo eu vou entrar numa parte interessante desse livro, tá? Vou continuar essa série falando acerca da relação dos evangelhos, tá? Canônicos da Bíblia e sobre a visão de Jesus no Islã,
tá? Fazer um paralelo. E nesse livro, Meu Grande Amor por Jesus Me Levou ao Islã, o autor ele expõe pontos interessantes, racionais acerca do Evangelho, que foi também no meu caso, quando eu estava começando a questionar a crença cristã, me fez pensar em relação à minha fé no cristianismo, ok? Mas isso daí eu vou deixar para próximos vídeos, provavelmente vai ser um tema bem interessante. Se você continuar acompanhando, faço um convite para você permanecer aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, dê o seu joinha aqui no vídeo e, se possível, compartilhe nas redes sociais. Curta também nossa página no Facebook, Analisando a Fé pela Razão, tá? E vamos prosseguir com mais vídeos em breve. Muito obrigado a todos e paz.